Olá! Hoje vamos fazer uma análise bem aprofundada de uma das organizações internacionais mais importantes e, olha, bem-sucedidas da história, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O nosso foco aqui é trazer aqueles conceitos-chave, sabe? As particularidades que são cruciais para provas de concurso, especialmente para quem mira a carreira diplomática. Então, vamos começar? Para a gente começar, vamos direto ao coração da OIT. Essa frase, que está lá no preâmbulo da Constituição dela de 1919, não é só um lema, não. É o princípio fundador. A ideia de que a paz no mundo depende diretamente da justiça social. Essa é a premissa que guia tudo que a organização faz há mais de um século. É uma visão muito poderosa, que conecta as condições de trabalho com a estabilidade do planeta. Bom, para organizar o nosso estudo, a gente dividiu essa análise em 5 pontos essenciais. Vamos começar pela origem e a missão da OIT. Depois a gente passa pela sua estrutura tripartite, que é única no mundo. Em seguida, vamos analisar a produção de normas, como elas se encaixam no direito brasileiro e, para fechar, os mecanismos de fiscalização que garantem o cumprimento de tudo isso. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, a origem e a missão da OIT. Entender de onde ela veio é fundamental para sacar o papel que ela tem hoje. A história da OIT começa lá em 1919, sabe? Bem no rescaldo da Primeira Guerra Mundial. Ela foi criada pelo Tratado de Versalhes e no início era ligada à Liga das Nações. A sacada da época foi perceber que a exploração do trabalho era uma das causas dos conflitos. Então, para ter paz, era preciso ter justiça social. Aí, em 1944, vem a Declaração de Filadélfia, que reafirmou e até expandiu esses ideais. Mas um momento crucial mesmo foi em 1946, quando a OIT se tornou uma organização com personalidade jurídica própria e a primeira agência especializada da recém-criada ONU. Agora, o que é realmente interessante aqui são os princípios da Declaração de Filadélfia. Eles são, assim, a base filosófica da OIT. Afirmar que o trabalho não é uma mercadoria é algo revolucionário. Tira as relações de trabalho do campo puramente comercial e coloca no campo dos direitos humanos. E a ideia de que a penúria em qualquer lugar constitui um perigo para a prosperidade de todos, isso é a pura essência do multilateralismo. Aqui tem um ponto que sempre gera confusão e é uma clássica pegadinha de prova. A OIT é um órgão da ONU? A resposta é um sonoro não. Ela é uma agência especializada da ONU. E qual a diferença? É crucial. Órgãos como a Assembleia Geral ou Conselho de Segurança não têm personalidade jurídica própria, eles são parte da ONU. Já as agências especializadas, como a OIT, a Unesco, a FAO, elas são organizações internacionais independentes, com constituição própria, CNPJ próprio, digamos assim, e que trabalham em cooperação com a ONU. Vamos em frente, agora para a característica mais marcante da OIT, a sua singularidade, a estrutura tripartite. Nenhuma outra organização internacional funciona desse jeito. É o que a torna tão especial. E o que é esse tal de tripartismo? Significa que as decisões não são tomadas só pelos governos. Na mesma mesa, com o mesmo peso, sentam representantes dos governos, das organizações de empregadores e das organizações de trabalhadores. Essa estrutura garante que as normas criadas já nasçam com um consenso social muito amplo, o que, claro, aumenta a legitimidade e a chance de elas serem cumpridas na prática. E aqui a gente vê como o tripartismo funciona na prática, nos números. Na Conferência Internacional do Trabalho, que é o órgão máximo, cada país manda 4 delegados, 2 do governo, um representando os empregadores e uns empregados. Já no Conselho de Administração, o órgão executivo, a proporção se mantém. Dos 56 membros, metade, 28, são de governos, a outra metade se divide igualmente, 14 para empregadores e 14 para empregados. De acordo com o artigo 2º da sua Constituição, a OIT tem 3 órgãos permanentes. A Conferência Internacional, como a gente viu, é tipo o Parlamento Mundial do Trabalho, onde as normas são adotadas. O Conselho de Administração é o poder executivo, que define as políticas, o orçamento, e a Repartição Internacional do Trabalho, que é chefiada pelo diretor-geral, funciona como secretariado, fazendo pesquisas e dando todo o suporte técnico. Chegamos ao terceiro ponto, que trata do resultado prático de todo esse trabalho da OIT, as suas normas internacionais. E elas se dividem em 2 tipos principais. Essa distinção entre convenções e recomendações é fundamental, tem que estar na ponta da língua. As convenções são, na prática, tratados internacionais. Uma vez que um país ratifica uma convenção, ela se torna lei, juridicamente obrigatória. É o que a gente chama de hard law. Já as recomendações não. Elas não são vinculantes, funcionam mais como um guia, uma soft law, para orientar os países na hora de criar suas políticas e leis, muitas vezes até preparando o terreno para uma futura convenção.
E para adotar qualquer uma dessas normas, seja uma convenção ou uma recomendação, não basta uma maioria simples, não. O artigo 19 da Constituição da OIT exige um quórum qualificado, de 2/3 dos votos dos delegados presentes na conferência. Isso garante que as normas já saiam de lá com um apoio bem amplo dos 3 setores: governos, empregadores e trabalhadores. Agora, vamos para um tema de extrema importância prática, principalmente para quem estuda o direito brasileiro. Como é que essas normas da OIT são aplicadas aqui no Brasil? O processo para internalizar uma convenção da OIT no Brasil tem umas particularidades. Primeiro, o Executivo tem a obrigação de mandar a convenção para o Congresso num prazo de 12 a 18 meses. Depois que o Congresso aprova, e aqui está o pulo do gato, a ratificação pelo Presidente da República vira um ato vinculado, ou seja, obrigatório. Isso é diferente da regra geral para outros tratados, em que o presidente pode escolher se vai ratificar ou não. E qual é o lugar dessas convenções na hierarquia das nossas leis? Bom, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lá no recurso extraordinário 466.343, definiu que as convenções de direitos humanos, e as da OIT entram aí, têm o status supralegal. O que isso quer dizer? Que elas estão acima das leis comuns, como a CLT, mas abaixo da Constituição Federal. Na prática, nenhuma lei interna pode ir contra elas. Mas tem uma ressalva importante. E se uma lei nossa, aqui do Brasil, for mais benéfica para o trabalhador do que a própria convenção da OIT? Nesse caso, a gente aplica o princípio pro homine. A regra é bem clara. Vale sempre a norma que for mais favorável à proteção da pessoa, não importa se ela é nacional ou internacional. Finalmente, vamos ao nosso quinto e último ponto. Porque não adianta só criar as normas, né? É preciso garantir que elas sejam cumpridas. E como é que a OIT faz isso? A Constituição da OIT prevê 2 mecanismos principais de controle. A reclamação, que está no artigo 24, pode ser iniciada por organizações de empregadores ou de trabalhadores. Já a queixa, do artigo 26, é um mecanismo mais formal e pode ser iniciada por outro país membro, por um delegado da conferência ou até pelo próprio Conselho de Administração da OIT. E o procedimento de queixa é algo bem sério. Ele pode levar à criação de uma comissão de inquérito para investigar o caso a fundo. Essa comissão solta um relatório com recomendações e prazos. Se os países envolvidos não aceitarem esse relatório, a disputa pode acabar sendo levada para a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judicial da ONU. Para amarrar tudo, a OIT é um caso de estudo perfeito de um fenômeno que a gente chama de fragmentação do direito internacional. O que é isso? Ela representa um microsistema jurídico super especializado com suas próprias regras para criar normas, para aplicar e para fiscalizar. E essa especialização, em grande parte, é o segredo da sua eficácia e da sua longevidade. E para encerrar, fica aqui uma reflexão, daquelas boas para uma prova discursiva. O Brasil ratificou quase todas as convenções fundamentais da OIT, mas uma exceção notável é a Convenção número 87 sobre liberdade sindical. O que essa não ratificação revela sobre aquela tensão constante entre a soberania de um país para definir suas leis e a adesão a padrões internacionais de trabalho? Fica aí a questão para aprofundamento. Agradeço a companhia e até a próxima.